quando manifestamos a fé, por pior que seja a situação, por mais crítica que seja a situação, todo é possível. Porque a fé é o poder de Deus adentro de nós outros. A Bíblia diz assim, capítulo 4. Uma mulher, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamou a quem? Dizendo: tu servo, meu marido, ao quê? E tu sabes que tu servo temia a quem? Ao Senhor. E ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para escravos suyos. E Eliseu lhe dijo: que puedo hacer por ti? Que tienes em casa? E Édia respondeu: tu serva não tem em casa mais que uma vasilha de quê? De azeite. Escute com atenção, por favor. Escute com muita atenção. Muitas pessoas pensam que podem sensibilizar a Deus. Elas pensam que Deus vai actuar na vida de Édia por causa do sofrimento que Édia está tendo. E não, porque Deus não é sentimento, Deus é espírito. Você sabe que em aquela época, quando uma mulher quedava viúva, Édia quedava desprotegida, desassistida, porque a mulher daquela época vivia 100% em la dependência do marido. E para empeorar a situação, endeudada. E para empeorar a situação, os acreedores queriam levar seus 2 filhos como escravo. Édia foi e buscou o profeta. Imagina se o profeta não estiver na fé. Imagina se o profeta, ou seja, o pastor, ou o obispo, não estivesse em la fé. Ele quedaria com pena daquela viúva. Quando Édia falou para o profeta: eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de quê? De azeite. O profeta então deu na guiança. Ele disse assim, verso 3. Então ele lhe disse: vê, pide vasilhas prestadas por todas partes de todos tus o quê? Vasilhas vazias, e não pidas. 2 coisas eu quero chamar sua atenção aqui neste versículo. Número 1, o profeta mandou que Édia quedara sentada de braços cruzados. O profeta apenas falou uma palavra. O que ele disse para Édia? Vê. Fé é ação. Quedar murmurando não vai solucionar seu problema. Quedar buscando culpável não vai solucionar seu problema. O que vai solucionar seu problema é você actuar sua fé. Actue a fé. Não importa o tamanho do problema. Não importa a gravidade do problema. Não importa se você merece ou não merece. Borra isso de sua cabeça. Com Deus não existe essa história, mereço ou não mereço. Com Deus existe fé ou não fé. Se for por merecimento, não merecemos nada, porque somos pecadores. Mas Deus nos deu algo que nos une a Ele. O que Ele nos deu? Fé. Não importa se sua fé é grande, não importa se sua fé é chiquita.
se você agarra esta fé e la manifesta, essa fé vai cambiar não apenas sua situação, ela vai cambiar sua condição. Amém? Número 2. O profeta não falou a quantidade de vasijas. Ele falou a quantidade de vasijas? Ele só lhe disse o que para ela? Não pidas poucas. Ou seja, o milagre acontece por meio de sua disposição. E logo entra e o quê? E echa el aceite em todas estas vasijas, ponendo à parte las que estén, e ella se foi de su lado, cerrou a porta tras si e de seus hijos, e ellos traíam las vasijas e echavam o quê? Sabe o que significa isso? Mientras que eu luto, Deus trabalha para mim. Mientras que eu persevero, Deus persevera em minha vida. E sucedeu que quando as vasijas vieram, como? Digo ella a um hijo suyo, trae-me outra vasija. E ele dijo, não há mais vasijas. E cessou o quê? Por que cessou o aceite? Porque ela cessou de derramar. Ela derrou de lutar. Por isso que eu lhes falei no princípio. O milagre vai acontecer de acordo com sua disposição. Então, ela foi e se lhe contou ao homem de Deus. E ele disse, vê, que está escrito? Vende o aceite, paga tu deuda, e tu e tus hijos podeis viver. A Bíblia não habla, mas eu pensei. Você sabe que naquela época, o aceite valia o quê? Valia ouro. Hubo tanto aceite, que ela pagou a deuda, e ademais de pagar a deuda, ela viveu de resto. Ela se tornou o quê? Cabeça. Ela se tornou patrona. Porque quando o profeta falou para ela, vê, ela não dudou, ela não questionou, ela apenas obedeceu. Obedeça a palavra de Deus. E o milagre é com quem?